que rezar a liturgia das horas? A gente fez um vídeo anterior a este e trouxemos algumas razões baseadas nos textos da Instrução Geral da Liturgia das Horas. Neste vídeo, eu quero trazer outras razões, já baseado num texto que está no site do Padre Paulo Ricardo. Trazer as razões que ele nos dá para rezarmos a liturgia das horas. Antes de entrarmos nesses pontos, nas razões pelas quais rezarmos a liturgia das horas todos os dias, queria apenas, a título de esclarecimento, lembrar que a liturgia das horas é diferente da liturgia diária, daqueles textos que estão na liturgia diária, nas celebrações da Santa Missa, para cada dia. A liturgia das horas se compõe, eu tenho aqui os 4 livros da liturgia das horas, e aqui é um livro para cada tempo. E agora estamos no tempo comum, então estamos apenas rezando em um desses livros, e aqui tem orações para cada dia e para cada hora, para cada tempo do dia, dividido, em oração da manhã, oração do meio-dia, oração da tarde, oração da noite, e ainda tem os textos do ofício das leituras, que pode ser rezado a qualquer hora do dia. Normalmente se reza anteriormente, na madrugada, assim, de acordo com é o costume da igreja, nos mosteiros, etc. Então, vamos às razões para rezarmos a liturgia das horas, de acordo com o nosso querido Padre Paulo Ricardo. Primeira razão, ele vai dizer: estamos em guerra. E o texto diz: se há uma coisa que os salmos lembram o tempo todo, é isso. Escrito em sua maioria pelo rei Davi, essas orações estão intimamente ligadas aos percalços da sua vida como guerreiro e governante. Davi, guerreiro e governante, ele que compôs a maioria dos salmos, e a sua vida está então marcada por essas lutas, por esses combates, por essas batalhas, e os salmos são recheados desses textos de luta e de batalha, em que Davi coloca no Senhor a sua esperança. E a liturgia das horas, por sua vez, se compõe de muitos salmos. A oração da manhã nós rezamos 3 salmos, a oração do meio-dia 3 salmos, as vésperas à tarde 3 salmos também, no ofício das leituras também 3 salmos, na oração da noite 1 ou 2 salmos, dependendo do dia. Então, o Padre Paulo nos recorda que esses salmos nos ajudam nesse espírito, no mesmo espírito que Davi rezava. Assim também nós, no nosso dia a dia, que temos as nossas lutas, as nossas batalhas, especialmente nos tempos atuais, não somente contra os inimigos dos ares, mas também as instituições e tudo aquilo que se coloca no mundo contra nós cristãos, mas também com as nossas batalhas interiores. E, inspirado nessas orações, rezando os salmos, assim como Davi rezou, os salmos são, na verdade, a forma como Deus, que nos chama a rezar, Deus nos diz e nos pede, através da sua palavra, orai sem cessar, e nos dá a forma como rezar. Os salmos são a oração escrita através dos salmistas, mas escrita como palavra de Deus, escrita por Deus. Jesus rezou muitas vezes os salmos. Na cruz, Jesus rezou antes de entrar no Horto das Oliveiras. Algumas passagens a gente vê, após rezar os salmos, após elevar a sua voz a Deus, e aí vem textos na boca de Jesus que estão nos salmos, ou seja, a oração do Senhor. É unir o nosso coração, unir a oração nossa à oração de nosso Senhor. Depois o Padre Paulo dá uma segunda razão. Devemos rezar porque temos sentimentos desordenados. O mundo pode nos cercar de todos os lados, ele vai dizer. Os demônios podem investir contra nós todas as suas forças, mas absolutamente ninguém tem o poder de nos arrastar ao pecado. Só nós, com o mau uso de nossa liberdade, podemos voltar as costas para Deus. Ou seja, ele nos recorda os nossos sentimentos desordenados. E ele vai dizer que muitas vezes a gente não quer rezar porque não está sentindo vontade de rezar, ou os nossos sentimentos estão confusos, isso dificulta também a nossa oração. Como São Tiago vai dizer, rezamos, mas não rezamos bem, não rezamos como Deus pede de nós, como agrada a Deus, como nós deveríamos rezar para ter uma oração eficaz. Então a liturgia das horas vai nos ajudar a ordenar
os nossos sentimentos, ordenar a nossa alma, a nossa vontade, no sentido correto da oração, rezando junto com a igreja da forma como a igreja rezou ao longo dos anos, reza ainda nos dias atuais. Essa oração que ao longo do tempo foi sendo produzida desde o tempo dos apóstolos, como eles rezavam, os cânticos, os hinos, né, que estavam em suas bocas, na boca dos santos, vem também para nós, no nosso coração. Nós rezamos esses mesmos hinos, esses mesmos textos, ordenando a nossa alma numa oração, vamos dizer, mais correta, que muitas vezes, pelos nossos sentimentos desordenados, a gente acaba também trazendo essas desordens para a nossa oração. Um terceiro ponto que ele vai dizer é o tempo consagrado a Deus. Como é importante dedicar o tempo de Deus no dia e ao longo do nosso dia. Quem quer que comece a rezar a liturgia das horas facilmente se surpreende com a quantidade de tempo perdido. Quando a gente separa tempo para rezar ao longo do nosso dia, quando conseguimos fazer isso, a gente percebe, primeiro ponto, o quanto de tempo a gente perde, e ele mesmo diz isso aqui no seu texto. Nos iludimos muito com 1000 passatempos inúteis, com as redes sociais, com filmes, seriados, conversas, WhatsApp, etc. Ele cita tudo aquilo que é dos tempos atuais e realmente a gente perde tempo. Às vezes a gente diz que não tem tempo, mas às vezes temos 1 hora, 1h30, 2 horas de almoço, por exemplo. E aí é tão bom quando a gente consegue, neste tempo, almoçar aquilo que precisa ser feito, almoçar, às vezes correr ali, fazer comida, mas quando a gente consegue também tirar um tempo ali no meio do dia para rezar com a liturgia das horas, rezar os salmos que ali estão, os textos que ali estão, Basicamente os textos do dia da oração da liturgia das horas nos recorda a nossa fidelidade, nos chama a ainda fazer a vontade de Deus, que possivelmente estaremos ali no meio das tribulações diárias, matando aquele leão do dia ali, mas paramos temos que vencer no calor do dia, e esses textos nos ajudam muito. Vamos a um quarto ponto. Esse quarto ponto ele passa muito rápido sobre ele, mas talvez seja um dos pontos mais importantes que inclusive falamos nos textos lá da liturgia, da instrução geral da liturgia das horas. Ele diz que a oração da liturgia das horas, aquilo que nós rezamos nos textos, nos salmos, traz no nosso coração um desejo muito grande de Deus, uma sede de Deus, e a gente quer retornar para Deus muitas vezes. A nossa alma passa esperando aquele momento de estarmos com Deus, e ele vai dizer que esse desejo, esse anseio, na verdade, é uma grande preparação para a Santa Missa, para assistirmos e participarmos da celebração da Santa Missa. Ele diz, com isso a oração da liturgia das horas também nos prepara para receber melhor o sacramento da Eucaristia. Pois quem não sabe que o alimento se torna muito mais saboroso quanto maior for o nosso desejo de comê-lo. Então a liturgia das horas nos prepara melhor para a Santa Eucaristia. Bem, quinto ponto ele vai dizer, a salvação das almas, a importância de rezarmos a liturgia das horas para a salvação das almas. Basicamente ele vai dizer que nós rezamos a liturgia das horas não sozinhos. Esse é um ponto muito importante. Não é uma oração minha. Quando rezamos a liturgia das horas, nós unimos o nosso coração a toda a igreja que reza naquele momento no mundo inteiro. A toda a igreja que reza hoje, a toda a igreja que rezou ao longo dos anos esses cantos, esses hinos, esses salmos. Então nós trazemos toda a humanidade junto de nós na oração que fazemos. E isso é redentor para nós e para toda Santa Igreja. Também, num sexto ponto, ele coloca uma sexta razão, o perigo do ativismo. É justamente o ativismo, em sexto lugar, que serve a liturgia das horas. Assim como Deus criou todo o universo em 6 dias e no 7º descansou, também nós precisamos descansar de nossos trabalhos.
mas não descansar no sentido moderno do termo hoje em dia. O único repouso que as pessoas conhecem é os lazeres vãos e o do relaxamento moral. A verdade, porém, é que nada pode trazer mais paz e tranquilidade à nossa vida do que aqueles momentos em que ficamos a sós com Deus na vida de oração. Às vezes a gente chega em casa do trabalho cansado, ou até mesmo na hora do almoço, ou tem gente que já acorda cansado. Nesses momentos parece que vamos descansar num prazer, num relaxamento moral. E muitas vezes o nosso descanso estaria numa oração bem feita, numa alma entregue a Deus, e aí, descansando a nossa alma em Deus também, todo o nosso ser se beneficia desse descanso em Deus na oração. Então, ele alerta para o perigo do ativismo, né? E o perigo também de relaxarmos muitas vezes, buscando um descanso que na verdade não descansa nada. Por fim, como sétima razão, o repertório para a nossa oração pessoal. Padre Paulo vai nos recordar que todos os textos da liturgia das horas são para nós um grande repertório que vai nos ajudar na nossa oração pessoal, na oração mental, nos momentos do dia a dia em que nós vamos elevar a nossa alma a Deus e vão brotar de dentro do nosso coração jaculatórias, palavras, salmos a Deus. Também é importante recordar que a liturgia das horas é liturgia, sagrada liturgia. Ela compõe a liturgia da igreja. Junto com a Santa Missa, ela compõe a liturgia da igreja. Ou seja, isso foi recebido pela igreja. É inspiração divina. É o próprio Deus que deu a nós a forma como rezarmos. A melhor forma de rezar. Senhor, ensina-nos a rezar. E o Senhor nos ensinou, e os textos estão aí na liturgia, que ao longo dos anos, os grandes santos, bispos, padres, sacerdotes, papas, virgens, doutores, rezaram. E esses textos foram sendo incorporados organicamente até chegarem até nós. Por fim, com a oração das horas canônicas, todo o nosso dia se transforma em um grande hino de louvor a Deus. Todo o nosso dia se transforma em um grande hino de louvor a Deus. Que os santos anjos, Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo, nos ajudem.